Boa noite. Já cumprimentei a Marina e a Débora aqui antes, né? Boa noite a todo mundo que está aí. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? E eu já vou entrar então aqui direto no assunto. Bom, eu particularmente sou assim uma entusiasta dessa questão dos sistemas. Eu acho que quando a gente simplifica de um lado, consegue se preocupar com outras coisas, né? E facilitar muito outras coisas, como a Débora falou, que é o caso da fiscalização, por exemplo. Então, assim, eu sou uma entusiasta, eu sei desde quando começou isso, né? Para mim, o protocolo digital, eu costumo falar, inclusive, né, para os meus alunos e no meu canal, eu falo, porque quem pegou agora, né, não tem ideia de como era antes. Que quando a gente ou ia, né, ou tinha, às vezes a gente tinha portadores, né, que iam lá, falou, não, tem um requerimento de pesquisa daquele desespero, né? Já faz RT para liberar, para mandar por avião, tal, não sei o quê. Então, assim, por mais que, como a Marina falou, sempre haverá espaço para melhorias, eu acho que a gente tem que olhar, sim, as coisas como eram antes e as facilidades que a gente tem hoje. Porque é muito fácil se acostumar com coisa boa, né? Com coisa boa a gente se acostuma muito fácil. Então, às vezes, a gente esquece de como eram as coisas antes, né? E eu quero parabenizar o trabalho da agência que tem feito, né, com esses sistemas. A Marina falou do curso, né? Eu tenho um módulo para sistemas, né? Porque a gente, no dia a dia, quando a gente vai lidando, a gente vai aprendendo ali as nuances. Até um primeiro comentário, né? Esses primeiros comentários aqui, o que às vezes, né, a gente, eu noto, né, que às vezes sente um pouco de falta. Com o protocolo digital, eu não me recordo exatamente, mas acredito que teve ali um período de teste, até uma pequena suspensão de prazo, salvo engano, algo nesse sentido, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas no caso do REPEN, por exemplo, a gente meio que acordou, digamos assim, né? E estava lá o sistema. Então, quando se fala, né? Que para mim é ótimo, tá? Mas assim, as pessoas falam, sabia agora, né? O que eu faço, como é que eu faço? Às vezes a pessoa já tinha pago ali aquele emolumento, sabe? Então, aí já vai assim, meu primeiro, né, questionamento assim, aqui no nosso bate-papo, igual, por exemplo, quando você falou, a primeira vez que eu ouvi você falando, eu não lembro se foi uma reunião da diretoria ou se foi naquele evento lá sobre o relatório final. Então, assim, o requerimento de pesquisa é uma coisa assim que nem se compara à entrega de um relatório final de pesquisa, por exemplo, né? Como que a agência pensa na questão da preparação? A preparação nossa mesmo, né? De consultores e tudo mais, de profissionais que utilizam esses sistemas, né? A INM pensa algo nesse sentido, na questão da comunicação mesmo, assim, né? Como funciona isso, que a agência tem pensado com relação a isso? Assim, sobre a questão do relatório final, assim, a gente realmente pensa em fazer uma atividade prévia. Como a gente vem. É aquela coisa, tudo é um aprendizado. O protocolo e o REPEN foram realmente algo que a gente resolveu ir colocando de supetão e vendo como é que ia acontecer. A gente, com os aprendizados, principalmente dos editais, né, das rodadas, da disponibilidade, a gente começou a perceber que há uma necessidade prévia, justamente como você disse, da gente preparar o consultor, o regulado, de uma forma geral, para as modernidades que a gente vem atuando. Assim, na verdade, são modernidades que nosso dia a dia todo mundo tem, né? A gente vai acessando sistemas em tudo, mas que realmente para o ambiente mineração é algo evoluído demais, perto do que se tinha do DNPM, né? Então, não vai ser diferente esse pensamento com relação ao relatório de pesquisa online. A gente pretende, sim, fazer um lançamento, realmente, dele. Antes do lançamento, tem que passar primeiro pelo meu crivo, porque eu sou muito exigente, muito chata, porque eu quero que a coisa realmente seja automática, seja boa, seja palatável, que a gente Fluida, consiga né? que a gente consiga colocar lá
os dados da pesquisa como a gente faz e que a coisa funcione. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que eu coloquei para o pessoal da construção do sistema. Eu não preciso botar upload da licença ambiental do cara, se eu tenho hoje como averiguar em vários sistemas que a gente tem por aí de órgãos ambientais estaduais, que é só você colocar o número da licença e saber se ela está valendo ou não. Né? Então, eu quero poder colocar o número da licença e o sistema já fazer a criticidade se ela existe, se ela é válida ou não é. E se caso não houver sistema no órgão ambiental, coisa que é meio que rara, mas vamos imaginar que não tenha, eu tenha como colocar aquilo ali e aquilo vai ser um motivo lá na frente do técnico averiguar, mas vai ser, sabe, aquelas coisas em que eu não cause um impasse, que eu consiga fazer o input de dados da forma mais rápida e mais eficiente. Quer ver uma coisa que é muito comum que a gente faz? Mapa geológico da área. Para que a gente vai fazer uma planta e depois subir o upload de um JPG daquela planta? Gente, já bota o arquivo todo no Shape. Né? É simples assim. Então, vai haver aquele momento em que você vai poder fazer suas correções, afinal de contas, é um ambiente de transição. Então, a gente vai fazer todos esses testes, né? E aí colocar naquele formato que vocês já estão conhecendo, que a gente já está habituado. Fazer as consultas públicas, tomadas de subsídio, apresentações várias. Já conto com vocês duas para a gente poder fazer as lives, né, de apresentação. E assim, informar cansativamente, mas é muito necessário. O que a gente vem feito, acho que com relativa satisfação com o SOPLE, né, que é importante que o pessoal que usa o SOPLE tenha aquela aulinha o tempo todo, a gente vai fazer isso com o relatório final de pesquisa, mas eu acredito que o sistema ele vai estar muito mais palatável, muito mais fácil de usar do que o SOPLE, porque a gente tem pensado cada caso, cada colocação, como é que vai entrar em cada ambiente. Então, isso vai ser uma evolutiva muito importante para todo mundo. Mas é isso. Sempre no ambiente e no ritmo de avisar, de conversar. E, claro, né, sempre aberto a evoluções do sistema. É por aí. Ô, Débora, Júlia, se me permite até aproveitar seu questionamento, eu não lembro se foi o Carlos Cordeiro num bate-papo conosco ou se foi o José Jaime em outro bate-papo, que eles já tinham até mencionado dessa possibilidade, que era uma tendência, inclusive para quem não assistiu os bate-papos com ambos, né, sobre diferentes temas, com o Carlos Cordeiro foi o sistema de certificação de recursos e reservas, e com José Jaime a nova resolução ANM 68 sobre fechamento de mina. As duas imperdíveis. Mas o que eu queria... Eu lembro que um deles, eu não me lembro qual deles, já tinha trazido para o nosso público essa possibilidade, inclusive, é o que você disse, de trazer já o shape, não um JPG, um PDF, né? E aí os resultados dos furos de sondagem, se a pesquisa tiver utilizado essa questão, os resultados laboratoriais, até porque, eventualmente, o próprio sistema poderia fazer algumas análises, etc. Bem, e aí a minha pergunta considerando como é que a visão sistêmica é importante, né? Considerando a experiência que nós tivemos com a resolução sobre guia de utilização, que atualizou a portaria do diretor-geral do DNPM 155, né? E que trouxe alguns desafios, inclusive de natureza técnica, que inclusive a Julie me passou à época um parecer que estava no SEI, mas ela que trouxe para mim e para os seus alunos, etc., com uma padronização, uma interpretação da norma. As notas técnicas, né? Das notas técnicas internas da ANM, né? E uma das questões foi, olha, a resolução passou a exigir arquivos ou documentos em formatos XYZ, mas a plataforma não admitia, ou tinha limitação de tamanho. Como é que vocês... Então, assim, já tem a experiência da guia, como é que isso já está sendo enfrentado por vocês? Porque, ok, já entendi o cenário ideal que vocês buscam, mas como é que tem sido esse entrave, eventualmente, de sistema, de tecnologia? É um desafio essa questão do sistema, realmente.
A gente constatou essa questão na época, também do protocolo digital acontece isso, essa limitação, que é do sistema do SEI. Então, na hora em que a gente começa a trabalhar colocando muitos dados, o SEI dá uma travada, e o que a gente vem fazendo é justamente isso, a gente vai trabalhar num sistema esses sistemas eles vão conversar fora do SEI. O SEI praticamente é só uma entrada agora de protocolo digital, e os sistemas vão entrar por trás disso. E aí a ideia é fazer essa preparação para grandes formatos, né, de tamanho. E aí, por isso que a gente, na hora que a gente começou a comentar sobre os arquivos que vão ser colocados, vão subir no sistema, os shapes são muito melhores do que o formato JPG ou TIFF, que seja, fica aqueles tamanhos monstruosos, né? Então, a gente vai, na hora em que a gente coloca no shape ou na DXF, KMZ, que seja, é um formato vetor, ele é um pouco mais leve, né? Então, a gente nessa hora pensou também nessas questões. E aí, o sistema está sendo previsto, a gente vai ter aí uma evolução interna, né, da questão dos hardwares, né, todo um arcabouço de equipamentos para a gente poder abrigar, primeiro, todos os processos digitalizados que vão começar a acontecer, né, e esses também que vão começar a ser o nosso dia a dia. Então, assim, o desafio, ele dá com o que a gente vai importar do que é antigo, que são questões mais carregadas, com o que a gente vai ter de moderno, vamos imaginar aqui, mais vetorial, né, e mais leve. Porque a partir do momento que a gente coloca um descritivo de geologia somente com caracteres dentro do sistema, milhões de vezes mais leve do que as 50 folhas que você vai digitalizar da mesma geologia que estava no papel, né? Então, assim, a gente vai lidar com essas duas realidades e já tem se programado para isso. Questões de HD, mass storage, todas essas coisas que a gente precisa ter de background, mas a gente não tem dependido esforços, inclusive orçamentários, para isso. Isso a gente está prevendo direitinho, e é aquela coisa, não adianta a gente botar muita tecnologia com computador velho, né? Então a gente tem que modernizar, e hoje a gente tem, ainda bem, as coisas bem mais acessíveis em termos tecnológicos, né? Então acho que vai dar para a gente fazer tudo direitinho, mas também se não der, vocês estão aí para cobrar. É isso, entendeu? Exatamente. Entendi. Bom, só estou vendo que eu estou prestando tanta atenção aqui que eu até esqueci de olhar minha anotação aqui. Com relação a essa preparação que a gente estava falando, né? Eu vejo, porque assim, é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal também, né? A gente fuçar as coisas. Por quê? Protocolo digital, tem FAQ, tem tutorial, tem manual, tem um monte de coisa, né? E aí, o que você falou, a gente está acostumado a mexer com celular, né? Todo mundo mexe com celular, criança hoje mexe com celular, sistemas, lógico, né? Que tem um pouco mais de complexidade, né? Mas, assim, fica a título de sugestão pelas coisas que eu noto, né? Eu, particularmente, para mim também, logicamente, seria muito bom. Gosto muito dos FAQs lá que vocês fazem, acho que ajuda muito. Mas talvez, assim, a questão de vídeos, né? Mais coisas assim, mais detalhadas. Né? Isso, pode ser que seja essa palavra. Aqui você vai e faz isso, porque às vezes, igual, por exemplo, eu, querendo ou não, eu sou de uma geração que tem, assim, mais contato, mas tem gente, por exemplo, que trabalha com isso há quantos anos, né? E, lógico, foi incrementando, porque ninguém hoje vive mais sem computador, né? Então, às vezes, para a gente aqui é mais fácil, né? Fuçar um sistema, achar, não, é aqui, porque eu mexo em sistema desde que eu sou adolescente, né? Tinha aqueles computadores lá mais antigos, mas, né, internet de escada, mas tinha. Então, eu vejo que para essas pessoas, às vezes, é o que eu noto, né, entre meus alunos e todas as pessoas aí que eu tenho acesso,
essa questão um pouco mais didática, até para dar segurança, porque assim, uma coisa é eu abrir um Word, um Excel, ir mexendo, vou editando. Outra coisa é eu colocar um dado no sistema oficial, sabe? Então, eu acho que a questão não é que seja difícil, mas tem essa coisa até meio psicológica das pessoas, assim, sabe? Você entende? Então, assim, eu acho que seria interessante, não sei se a agência pensa nisso, acredito que sim, mas gostaria de ouvir também, né, algo com relação a isso, talvez mais didático, né, digamos assim. É uma coisa que você falou que eu acho muito legal, é isso assim, eu acho, particularmente, que a minha geração, que é um pouco mais antiga que a sua, não vou dizer quanto, mas é um pouco. Assim, a minha geração, eu acho que ela é privilegiada nesse sentido, porque a gente pegou o começo das coisas, antes do começo das coisas tecnológicas, e aí veio vindo até a idade de hoje, assim. Eu me lembro, né, na faculdade, que a gente não tinha GPS, não existia isso. A gente aprendia a se localizar no campo com os mapas, e para ampliar o mapa, você tinha que fazer a conta da Xerox, como é que era a proporção para ampliação, né? Então, e a Xerox não ampliava 100%, então ainda tinha uma conta da conta da conta. E aí você ia lá no campo, se localizava com a bússola, com o rio, com a topografia, etc. e tal. Eu posso te dizer, eu terminei minha faculdade, não tinha ainda essa previsão do GPS. O GPS, eu me lembro que um professor que era todo mega moderno da gente, tinha um negócio desse tamanho, grande, e que pegava 3 satélites demorando mais de meia hora para eles se conversarem, para achar uma coordenada que ainda tinha lá um desvio padrão de muitos metros. Então, você tem uma ideia do que era o GPS, né, gente? E aí, assim, eu posso ter, assim, por isso que eu acho que eu sou privilegiada, que quando comecei a trabalhar, a gente já começou a lidar com o GPS. Então, já começou o choque. A gente tinha profissionais que trabalhavam há muito tempo na área da geologia que nunca viram na vida um GPS. Não sabia como é que funcionava, não sabia como é que ligava, e era um equipamento muito fácil de lidar, mas não sabia como é que botava, plotava, etc. e tal. Então, não sabiam como se mandava e-mail, né? Era aquela época ainda do cara ficar ainda na máquina de escrever ou não. Então, eu acho que, assim, eu tenho esse privilégio de ter pego essa transição. Hoje a minha sobrinha tem 3 anos, ela mexe mais do que a minha irmã no celular, sabe? Tudo. Mas, assim, o que eu acho é que o fato de eu ter passado por essa transição faz com que eu consiga compreender a dificuldade do pessoal que é um pouco mais velho do que eu, posso dizer, um pouco da outra geração, para frente, e o pessoal que é mais novo. Então, a gente, nesse caso, na hora em que eu converso com o pessoal que está desenvolvendo o sistema, eu quero justamente evitar isso, de que a pessoa que vá entrar no sistema não consiga entender o que está se passando ali. Porque, vamos combinar, o pessoal bem mais jovem e mais da área da montagem de sistema, cara, eles falam uma linguagem deles. Então, clicou no 3 pontinhos, ele já sabe. Até eu achar o 3 pontinhos na tela, eu já, né, rodei o mundo aqui e já me estressei. Então, a gente precisa dar essa dosagem para eles pô, amigo, cria um botãozinho colorido ali do lado, dizendo que aperta aqui para funcionar, né? Essas coisas assim. Eles já nasceram na linguagem não é formatação, não, gente. Na linguagem eletrônica, né? Já sabe tudo. Então, a gente é cringe, né? Nessa nova polêmica das redes sociais, a gente é cringe. A gente toma café da manhã, né? Tem aquela coisa toda. E eu acho super por fora disso, mas eu vou fingir que eu entendi. Julie, hashtag cringe. Você é cringe também, tá? Isso é novo e você não sabe. Olha só, a gente sabe. Vou sair daqui no Google depois, na hora. Ô, Débora, é porque a gente é cringe com força. A gente faz o checklist completo. Para consultar pesquisa, não existia Google. Não, enciclopédia.
E eu acho que é interessante, é porque hoje no mercado nós temos diversas gerações. Então, alguns desses profissionais vão ler o FAQ e o manual. Outros profissionais mais jovens não leem o manual, nem o FAQ, porque eles são de vídeos de 30 segundos. Então, quer dizer, e no meio do caminho você tem um público que lê um pouco o manual, mas também precisa um pouco de algo mais também didático, ou mais mastigado. E aí, talvez trazer ou produzir conteúdo que atenda às diferentes gerações e que vão ter que atuar com esses sistemas. Porque o que a Julie trouxe é muito importante. Porque não é um negócio no celular que, eventualmente, se eu cometer um erro, eu volto, né? Eu volto, ou, eventualmente, vai me dar um preju aqui. Comprei um aplicativo que eu não quero. Tá, mas vai aqui, R$5, R$10. Ali, a depender, no Sople. Eu cancelei o lance, ou eu dei um lance maior do que eu queria, ou eu estou lançando uma informação de um relatório final que, meu Deus, olha que importância. Meu primeiro protocolo digital, eu fui assim, rezando, eu li aquele manual, tudo e tal, não sei o quê. É isso aqui. Ai, meu Deus. Imprime para ver se está certo. Exatamente. A questão, para a gente, o desafio é muito esse mesmo. Eu tenho todo esse cuidado para pensar nisso, realmente. Claro que eu não vou pensar em tudo. A galera que está com a gente também tenta pensar, a gente vai deixar alguma coisa aí passar. Mas, assim, a função que a gente justamente quer é que o sistema do relatório seja realmente um sistema de trabalho. Entendem? E aí você pode, enquanto você está fazendo sua pesquisa, errar, vai lá, volta, corrige, né? E aí, o momento que você vai finalizar a tua pesquisa efetivamente, né? Tá aqui, é isso mesmo, terminei, agora eu vou mandar, sabe? É algo meio que assim, a mentalidade é realmente da gente, aquele momento em que a gente, antigamente, não tão antigamente, imprime o relatório todo e pega, encaderna e manda, ser algo meio que assim, né? Pega, encadernou e mandou. Então, a ideia é um pouco assim. Claro, existem alguns pensamentos que eu já posso adiantar aqui, da gente flexibilizar um pouco mais as questões do... Não vou dizer do cumprimento do prazo, mas, por exemplo, até o Tasso hoje falou sobre isso, vou puxar o mesmo exemplo que o Tasso falou. Por exemplo, a gente faz lá a nossa declaração de imposto de renda, vai lá, envia o negócio lá, até a data tal. Geralmente eu faço no último minuto do último dia, eu faço assim, eu esqueço mesmo. Uma parte esqueci. Eu sou virginiana, eu faço com 1 mês de antecedência, para você ter noção. Não, porque eu vou me arrepender por mais tempo, entendeu? Eu sempre faço isso assim. E aí, o que acontece? A gente mandou, enviou, acabou aquele tempo. Dali para o próximo dia já é um dia que você vai fazer uma correção, né? Vai fazer seus ajustes, que você viu que meio que errou, ou pode corrigir um valor que você viu que não estava ok e tudo mais. A gente estava imaginando e pensando em haver uma espécie de um período meio que assim, meio que depois do prazo expirado, em que você possa acrescentar ainda uma licença ambiental que não entrou, ou corrigir algum evento, mas isso é uma coisa que a gente está pensando. Entendi. Como que a gente vai fazer sem flexibilizar demais a ponto de parecer permissivo. Entendi. Então, é um desafio mesmo. É uma linha tênue. Então, porque assim, né? Antigamente, quando a gente tinha lá o carimbo, até chegar no cara do carimbo, você podia meio que dar uma errada. E não, amigo, deixa eu pegar aqui a folha, imprimir de novo e botar, né? Hoje você não pode. Deu ok, foi, né? Então, é uma coisa que a gente está tentando pensar aí. Mas é o caso dessa conversa que a gente está tendo hoje, né? É o caso de outras conversas que a gente vai tendo ao longo do tempo com outras pessoas, com muita tomada de subsídio, todos os segmentos da mineração, cada um tem seu olhar, cada um tem a sua forma de pensar. Eu tô rindo. Tá, Alexandre, eu tô falando antigamente, porque eu sou uma pessoa quase de antigamente. Mas, assim, eu acho que a importância que a gente vive hoje entre a geração super, mega, blaster moderna de agora
o pessoal que estava na época de fazer o mapa no papel e no lápis de cor, a gente precisa pegar realmente, o desafio é esse, pegar todo mundo e colocar esse pessoal todo para dentro do que vai ser a agência, né? Não é tão difícil, não. É uma questão de mudança de cultura mesmo, a gente já passou por muita coisa. E assim, até vou querer aproveitar também para colocar uma dúvida que o pessoal falou aqui sobre como é que, se é que os servidores vão conseguir manusear em DXF, Shapefile. A ideia é essa, gente. Alexandra, né, o questionamento. Isso é Ela importante. diz, enfim, enviei recentemente .dxf, raster na instrução do plano de fechamento de mina. Porém, tive dúvida se a equipe da ENEM saberia abrir, manusear estes documentos. A ENEM está investindo em GISAD? A gente tem esse desafio dentro da agência, o pessoal que também ainda hoje tem gente que até hoje não sabe mexer no e-mail. Hoje, eu, pessoalmente, quase não mexo no e-mail, vai tudo no WhatsApp, né? Mas, assim, a gente tem, sim, a gente está investindo também dentro da casa. Eu não falei nessa live, mas falei em uma outra. Os investimentos de capacitação de pessoal do ano passado e desse ano são imensos, são muito grandes, e nesse foco, preparar o técnico para a regulação, porque a gente tem técnicos de mineração e de geologia de pesquisa. A gente precisa de técnicos também com a mentalidade de regulação, tá? Então, a gente também tem essa capacitação contínua dos técnicos para regulação e também tem cursos de capacitação dos técnicos justamente para ArcGIS, geoprocessamento como um todo, a leitura no ArcGIS e geoprocessamento já entra o AutoCAD, o DXF, todas as outras leituras, e também os softwares que a gente também está comprando, adquirindo mais licença, essas coisas todas, justamente para a gente poder fazer com que os técnicos olhem. É claro que, assim, na hora em que eu falo que a gente vai dar entrada de dados aqui, em todas essas linguagens cheias de sigla, vamos dizer assim, para o usuário, lá atrás, a tela que vai aparecer para o técnico também já está mastigada também. Então, você entra aqui com um arquivo DXF do CAD, ele não vai precisar abrir o AutoCAD para poder acessar o arquivo. Para ele já vai aparecer o arquivo ali num formato em que ele consiga visualizar o projeto, a planta, e aí poder fazer o cruzamento com outras coisas. O que é importante é o seguinte, na hora em que a gente coloca esse sistema e coloca as coisas de forma digital, né, permite para a gente fazer algo que a gente precisava fazer há muito tempo e não fazia. Cruzar os dados com outras instituições, por exemplo, a CPRM, que tem todo um banco de dados geológicos, e também usar os dados de pesquisa de todos as empresas que fazem pesquisa como enriquecimento de fontes de dados de conhecimento de geologia, né? Porque hoje a gente tem quilômetros e quilômetros de sondagens e de dados de sondagens nos processos, mas que não estão a acesso de uma CPRM para melhorar os dados do que a gente tem de conhecimento do subsolo. Não estão num banco de dados, né? Não tem isso consubstanciado. Então, todos esses inputs também vão fornecer um banco de dados melhorado. A gente vai poder fazer aquelas estimativas em 3D, talvez 4D, e por aí vai, né? Então, assim, é um jogo de ganha-ganha. Vocês ganham com a tecnologia e facilidade, e a gente ganha com a qualidade dos dados e poder também retornar para vocês em resultados da pesquisa que foi feita em determinada área. É por aí, né? Ô, Débora, da sua resposta, assim, eu tenho 3 perguntas feitas e eu não sei qual trazer, porque todas são importantes. Porque, assim, eu tenho, primeiro, você trouxe que há um desafio, essa questão do prazo, eventualmente, adicional para uma eventual retificação, né? Sem uma sanção, mas desde que não seja muito permissivo. Mas eu, como advogada, já penso assim, opa, mas há uma determinação na lei, por exemplo, relatório final de pesquisa deve ser apresentado dentro do prazo de vigência. Artigo 22, inciso 5, salvo engano, do Código de Mineração. Então, como flexibilizar
Aqui no sistema, eventualmente você tem a solução, mas legalmente vocês também têm trabalhado ou buscado essas soluções, porque nem tudo pode ser feito por norma infralegal, por uma resolução da ANM, né? O tempo todo pensando nessas coisas. Porque é um desafio, né? Porque inclusive, ontem, eu estava dentro de sala de aula, e a gente estava até conversando, né, dessa evolução. Eu estava convidando os alunos para participar desse bate-papo, e aí, por exemplo, a gente falava desse próprio prazo, né? Porque há uma discussão, ou já houve, mas ainda para mim é controverso, o que é dentro do prazo de vigência do alvará. Se você teria, quando tinha protocolo físico, né? Se você tinha que entregar até na sexta, se o prazo se encerrava no sábado ou no domingo, ou se prorrogar-se-ia para segunda ou não. Sendo agora o protocolo digital e não tendo mais a impossibilidade de protocolar, porque a falta de expediente não é mais a justificativa. Como é que tem sido a interpretação da ANM? Ou seja, como é que a solução tecnológica também afeta a leitura da lei? Nesse caso, por exemplo... É isso que a gente estava discutindo hoje, inclusive, e que provavelmente vai gerar uma resolução aí para adequar até os artigos que tem na 155. Diferente das duas, eu não decoro os números dos artigos. Eu sei que tem, então, em algum lugar, na portaria ou na resolução tal. Só isso. Mas, assim, a gente realmente estava discutindo sobre isso, que enquanto era físico, enquanto você tem o cumprimento do horário de trabalho, né? Porque não é só a semana inteira, era a semana até as 6 da tarde. Se depois a agência lá, o DNPM fechava, literalmente, né? Hoje não. Você tem a coisa correndo 24 horas dentro do protocolo digital. Então, assim, a gente estava pensando justamente nisso. Como é que a gente vai avaliar alguns processos que vêm para a gente, que são lá de trás, onde essas coisas aconteciam, né? O cara perdeu, teoricamente, o prazo por 2 dias e não houve prejuízo para ninguém, porque vamos imaginar que é um documento aí praticamente irrelevante, mas é um documento que era exigido, e aí o DNPM, naquela morosidade normal de sempre, levou 4 anos para analisar que ele não cumpriu o prazo por 2 dias. Então, sabe, essa coisa que você tinha lá atrás, considerando, funcionava de 9 às 18, porém, o protocolo só abria às 10, fechava às 2, aquela coisa toda. E hoje que você tem as 24 horas todas do dia para você dar entrada no protocolo. Será que é justo a gente punir uma pessoa lá por 2 dias? Né? Será que não dá para dar uma chance, uma vez que ela está esperando 4 anos, a gente decidir que por 2 dias ela perdeu a área dela? Né? Então, sabe, são coisas que a gente precisa pensar, precisa discutir, precisa achar essas regras de transição, vamos dizer assim, do sistema analógico para o sistema digital. Né? E como é que isso reflete na norma, né? Exato. Ou seja, como é que a norma pode impactar na tecnologia e como é que a tecnologia pode afetar a norma. Pensar muito, é por isso que eu falo, a gente não pode ser permissivo. Eu uso a palavra permissiva agora como até depreciativa, porque se você ignora o que está escrito na lei sobre o prazo, você passou a ser permissivo, né? E aí você está sendo injusto com quem cumpre o prazo. Né? Então, a ideia é você minimizar essa coisa da balança. E talvez a gente comece a pensar algo tipo assim, por exemplo, a gente tem lá na questão da licença ambiental, que quando você vai pedir a renovação com 120 dias de antecedência, automaticamente aquela licença ela é renovada até o órgão analisar. Né? Existe essa coisa desse tempo que eles colocam antes. Alguma coisa nesse tipo aí. Por exemplo, se vou imaginar assim, até o dia 30 de maio, você tem que entregar o seu relatório final de pesquisa. Sei lá, se você pediu prorrogação antes,
Ou se você entregou ele antes, você teria até o dia 30, por exemplo, para você fazer essa correção sem infringir nada e a gente poder aceitar. Pensando numa coisa assim, que seria uma forma de não ultrapassar o prazo legal, mas ao mesmo tempo conseguir dar esse benefício aí, vamos dizer, da correção. Ajuste, né? Do ajuste. Porque ele estaria dentro do prazo legal dele, né? Então, assim, eu estou falando aqui, estou fazendo um brainstorm das coisas que a gente pode fazer. Mas a ideia era essa, a ideia é entender, assim, qual que é o estado da arte hoje, tanto para vocês, a ANM, quanto para nós, né, especialmente os consultores como a Julieta, que atuam diariamente com sistemas, e quais são as perspectivas e quais as discussões internas que estão acontecendo. O que os alunos da Julie, até mesmo os meus alunos, né, que também são geólogos, engenheiros, advogados, o que eles podem esperar? Porque eu não leciono projetos técnicos, né, Júlio? Porque aí falta aqui competência e legitimidade para tal. E aí eu jogo para você. Mas é porque tudo isso impacta na norma e a norma também impacta na utilização desses sistemas, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da Receita Federal, porque ela atinge a todos nós, né? E é muito por aí, né? Quando você vê lá, a gente tem até o dia... Esse ano foi um pouquinho mais, mas vamos lá, geralmente é março, né? Até o final de março, dia 30 de março, até 23h59 para entregar. Cara, realmente, ninguém mais está lá na Receita Federal aos 23h59. Mas a gente convive com a declaração de imposto de renda há quanto tempo? Esse digital que a gente faz a declaração pelo computador? Tem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, né? Então, assim, esse tipo de realidade que a gente tem que colocar para a agência. E aí eu vi aqui uma questão sobre a entrega do RAL, realmente, até tal hora da entrega do RAL, não. Tem que ser muito na pegada que a gente vem fazendo, por exemplo, do SOPLE. O SOPLE vai encerrar hoje, dia 23, às 23h59, a terceira rodada, a parte de leilão. E por aí vai, né? A gente tem que começar essa cultura. Eu acho que com o SOPLE isso tem dado certo, tem funcionado, né? Tirando aí a questão do sistema de uma forma geral, mas a questão horário tem funcionado, a questão do protocolo digital tem funcionado, repém, idem. Eu acho que por aí a gente vai começando a incorporar que entrega do RAL não tem que ter um horário que é horário comercial, porque não existe mais, está no sistema, né? E essa questão nossa também, de cumprir os prazos, também tem que começar a cumprir os 23h59 do final do prazo. Sim. Que a gente tiver que ter legal. Eu acho que isso é um ganho da vida moderna, né? Antigamente todo mundo estava acostumado a cumprir os horários de atendimento. Mas é bom, eu vejo isso de uma forma muito clara, evita muitos percalços. É aquilo que eu falo, antigamente a galera perdia o voo do avião para entregar o papel, perdia tudo, né? Hoje a gente não vai precisar mais esperar um bom tempo para poder pegar o avião e por aí vai. Eu sou de uma época pior ainda, hein? Que você podia mandar por correio. E aí já teve 2 épocas de correio também. Uma que se fosse extraviado, mas você tivesse o comprovante, valia. Depois mudou de que não valia, o risco era seu, se você quiser mandar. Depois impossibilitou. Ô, gente, eu sou das antigas. Isso mostra muita idade. Eu sou cringe. A Julie, no final dessa live, vai entender o que é cringe. Vai entender tudo. Tem até aqui, antes de voltar aí para você, Julie, o Felipe Pinheiro até colocou há mais tempo aqui, ele disse só, gostaria de sugerir que no sistema SOPLE pudesse visualizar no resumo da proposta o lance dado em cada processo. Assim, eu não entendi muito bem, não, como ele quis. Eu também não, Felipe, se você estiver aqui... Explica de novo, por favor. Porque você entendeu, Julie? Porque eu também fiquei um pouco... Eu fui lendo aqui... Essa questão do Felipe foi uma questão que eu levantei lá naquele evento. Diz aí. E aí foi justificado que o que acontece? Quando a gente faz lá o lance no SOPLE, aí a gente fez o lance, fechou lá e tudo mais. Quando a gente vai consultar em meus processos, não aparece as áreas que eu dei o lance, não aparecem os valores.
Eu entendi que é isso que ele está querendo dizer. A justificativa na época foi que eu posso alterar, então se saísse esse comprovante, ficaria algo assim, sabe? Como, já que pode ser alterado. É uma coisa que eu questionei também, porque nos daria uma maior segurança, né? Então, para eu conferir o valor, eu tenho que voltar lá, né, na proposta. Né? A primeira vez que eu mexi, eu reabri, eu não sabia, eu reabri, mas aí deu um avisinho lá, aí eu fechei de novo, sabe? Eu lembro dessa discussão, que ele até disse o seguinte, olha, como você pode alterar a proposta até os 23h58 e 30 segundos antes do encerramento, se eu te dei um certificado de conclusão e depois você alterou, aí depois você pode querer até utilizar esse certificado. Olha, mas eu tinha feito a proposta, eu lembro dessa polêmica que você levantou foi mesmo. Isso aí. Aí, Felipe, tá no canal da ANM mesmo, que a gente fez, né? O webinar, foram 2 dias, se não me engano. Foram 2 dias. Tá lá no canal da ANM, eu fiz, tá muito legal lá a discussão, que várias pessoas participaram e tudo mais. Depois você dá uma olhada, eu também... foi a primeira coisa que eu falei, foi isso daí. Falei, dá um comprovante pra gente dormir em paz, né? Tenho certeza que foi certo a nossa proposta. Isso aí, gente, assim, não querendo dirimir a gente da culpa, mas isso é assim, é porque o que acontece? Nessa ânsia que a gente está tendo de colocar logo essas áreas para rodar e tudo mais, realmente tem tido muito pouco tempo para promover essas a gente chama de evolutivas do SOPRE. E aí existe um receio, tá? Da gente fazer alguma evolutiva que dê pau, tá? Eu vou falar bem sinceramente. E aí trava lá o sistema todo e tudo mais. A gente não estava querendo que isso acontecesse. Mas tá assim no radar a gente fazer várias evolutivas para essas coisas ficarem tranquilas. Eu estava justamente agora eu entendi o que ele estava querendo falar, porque para mim eu não tenho acesso ao ambiente que vocês têm acesso como usuário. Então eu não consigo ver algumas coisas que vocês, na hora que vocês vão fazer as solicitações, vocês veem. Então o ambiente não abre aquele ambiente para mim, né? Então eu não posso dar entrada pelo meu CPF como uma pessoa normal, que, não é que eu não seja uma pessoa normal. Às vezes eu sou meio pancada. Mas, assim, porque pelo GovBR, eles unificaram tudo que é do nosso CPF numa conta só. Né? Então, como eu tenho uma conta GovBR de administrador de agência, não aparece esse ambiente para mim. Né? Nem para você ver como é que não tem como você logar, eu entendi, faz sentido. Com alguém que faça. Então, como realmente eu ainda não me deparei com essa realidade de ter alguém fazendo alguma coisa assim, eu não consegui visualizar. Mas, assim, pensando nessa questão que vocês estavam colocando aqui, agora eu entendi. O que eu acho que pode acontecer, e a gente pode provocar isso nessas evolutivas que a gente pode vir a ter, aparecer no final de cada resuminho o horário que você finalizou aquela sua proposta, deu aquele ok e aparecer esse resumo para você. Válido tal até tal hora, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Acho que dá para fazer. Mas é aquilo, né? Realmente, cada hora em que a gente vai usando mais, a gente vai vendo necessidade de melhorar. Mas nesse evento que a Julie mencionou, e que eu também já mencionei a Débora, foi no segundo dia de evento, que foi a participação da Julie. Foi também o dia que eu me esqueci do nome dele, do profissional da ANM, que foi muito boa a apresentação dele, peço desculpas se ele estiver nos assistindo. Tiveram 2, teve o Rodrigo e teve o Baroni, Marcelo Baroni. Não sei foi agora, não sei. O meu painel foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo? Que ele mostrou o sistema, né? Para nós, consultores, eles foram passando, assim, mostrando o que pode acontecer. Então, também é uma oportunidade de ver um pouquinho da plataforma. Tem uma FAQ sobre isso também, lá no ambiente, que a gente criou uma parte do site só para disponibilidade. Então, tem o site da disponibilidade e dentro agora do site da disponibilidade tem a plataforma SOPLE. Então, você tem todos aqueles arquivos do SOPLE que saem na linguagem, vamos dizer assim, na linguagem SOPLE, e tem a questão antes, que é o site, para
todo mundo poder ter acesso a várias notícias e informações. E aí esses videozinhos estão todos lá também, então é bom que eu pode pegar o tempo todo. É bom que a pessoa veja várias vezes, justamente porque é muito detalhezinho, né? Aí, aproveitando, não sei se quanto tempo a Marina está planejando aqui, também não sei a disponibilidade da Débora. 2 últimos pontos, Marina, coisa rápida. Vamos lá, Júlia. Pegando o gancho dessa questão da gente que está usando, igual, por exemplo, eu até joguei no grupo lá, né, com os meus alunos, e aí, Júlia, tal coisa poderia ter um negócio assim. A gente que está usando, a gente pensa, né? Nossa, se tivesse isso daqui, ia ajudar, né? O primeiro ponto, então, existe uma forma, qual é a melhor forma? Porque tem muito sistema, igual, por exemplo, protocolo digital é ajuste fino. É um sistema que funciona, né? Adoro protocolo digital. Mas tem um ou outro ajuste fino que eu acho que dá para fazer, né? E muitas vezes é a gente que está aqui usando todo dia que percebe isso. Então, se existe algum canal, e só para a última aqui, só para, né, finalizar também, que foi, a gente já tem o REPEN, falou-se a questão do relatório final de pesquisa, e eu vi você comentando também, né, que depois seria integrado tudo, até o plano de aproveitamento econômico. Para os outros regimes, há previsão, outros requerimentos de PLG, por exemplo, licenciamento? São essas últimas 2 questões. Assim, a ideia desse sistema, a gente está chamando projeto de transformação digital, é fazer todos os sistemas, tudo. Você vai lá requerer PLG, também está no sistema. Vai querer licenciamento, vai fazer aquela transformação, também. A ideia é essa. Esse projeto de transformação digital, ele é um pouquinho mais complexo, a gente está fazendo com esse convênio com a CNI, a gente andou sondando algumas empresas, algumas, inclusive, com experiência internacional, que fizeram os sistemas que hoje existem, por exemplo, no Chile, na Venezuela. Então, você tem aí, no próprio Canadá, se você entra hoje no site do Canadá, da parte de mineração, no site do Chile, você vai vendo essas evoluções, essas coisas, é mais ou menos o que a gente vai ter para a gente, claro, que aí com o nosso jeito, com a nossa legislação, são essas adequações. Então, a gente tem buscado essas empresas que têm já esse conhecimento de implantação, principalmente do que já está acontecendo, porque é aquela coisa, entender como é que está a nossa legislação e adaptar isso para o sistema, não é importar um sistema que já está num outro país para o nosso. Então, a gente está tomando esse cuidado, isso é importante. A questão dos canais, né, a melhor coisa, por enquanto, realmente, é falar com o pessoal da superintendência que está cuidando disso, que aí, no caso, é a superintendência da SDI, que é a parte de digital, né, desenvolvimento institucional, que cuida muito da parte de TI. Pode falar comigo, sem problema nenhum, vocês já sabem que, né, eu respondo as coisas, sempre na medida do possível. E aí pode também ser via o pessoal do canal de atendimento normal da agência. Mas, assim, o que surte bastante efeito são esses papos que a gente faz aqui, né, e as outras lives, e também o canal, principalmente comigo, que estou à frente desses projetos, né, obviamente, se eu também não der atenção, é porque, putz grila, né, mas, e o pessoal da superintendência de desenvolvimento institucional que está trabalhando diretamente com a área de TI e justamente com esses sistemas. Então, a gente tem esses atalhos para pegar, e aí, no caso, já vou botar o nome dela no fogo, que é a Clarissa, a superintendente da gente da SDI, outra viciada em trabalho, às vezes 4 da manhã também responde e tal, manda uma ideia nova, e pode ser comigo e pode ser com o pessoal do atendimento. Sempre a ideia da gente é manter sempre a comunicação e as sugestões de vocês sempre. É muito importante realmente ter o olhar do usuário, principalmente, porque é aquilo que eu falo. Eu vejo, a gente está montando aí o relatório final de pesquisa, o relatório online, eu estou vendo o que está me passando na minha cabeça na hora aqui.
Mas no dia a dia, cara, tem N coisas que acontecem que vocês que estão com vários projetos, várias empresas, várias substâncias minerais vão ter... Mas se não começar também, não evolui, né? Você vai evoluindo aí no caminho. Eu imagino o tamanho do desafio, né, de colocar as coisas, mas tem que ser feito, tem que colocar e assumir. Então, eu admiro muito também essa postura, né, de assumir, de colocar e de ir para cima, de melhorar. Admiro muito essa postura. É uma coisa importante, porque assim, é importante a gente saber que o que a gente fez, o que a gente está fazendo não é estanque, não vai ter como melhorar porque está excelente. Não, é sempre bom melhorar, ajustar, né? O teste contínuo, né? Até eu concordo com a Julie, e eu acho, se eu puder aproveitar esse momento para fazer uma sugestão, até porque eu e Júlio, como professoras, né, porque não só atuamos, né, como consultora, como advogada, né, mas nós dedicamos parte da nossa vida pessoal e profissional para o ensino, porque acreditamos, e eu falo acreditamos, Júlio, porque eu sei também que é uma verdade para você, que é através do ensino que a gente consegue também contribuir para uma mudança de todo um setor, de uma sociedade como um todo, né? E aí, isso sempre me vem à cabeça. Eu não sei se é possível, e aí, inclusive, para o curso da Júlia seria espetacular, ter uma plataforma ou um login que fosse possível só de teste, aonde nesses treinamentos se pudesse usar, ou para que nas inseguranças, né, que é natural, como a gente também, advogados, tivemos com a implantação de PJE. Uma simulação, né? Você pudesse simular. Eu também, como advogada, eu tenho super interesse e eu fuço o Sigmine. Se você for olhar, Débora, eu tinha cadastro no cadastro de titulares de direitos minerários. Não tenho nenhum direito minerário, mas é porque eu queria entrar para os alunos verem o sistema. Só que eu não podia fazer requerimento. Mas aí, poxa, eu podia, às vezes, ter evoluído, mostrado um pouco mais para eles, mas eu não conseguia. Isso eu digo para o ensino. E também para o consultor, para o geólogo, para o engenheiro, e até mesmo para o advogado, para entender melhor ao prestar a consultoria, de ter um login, não sei, algum ambiente. Na verdade, talvez um ambiente simulador. Um simulador, exatamente. Fica aí essa minha sugestão. Ser. Assim, eu estou falando que pode ser, mas a gente sabe quando a gente vai na linguagem da galera da TI, criar um botão é um dia inteiro, né? A gente sabe disso. O pessoal sabe que eu pego muito no pé deles e tal, mas é algo que a gente pode começar a pensar assim. Realmente, quanto mais, vamos dizer assim, sofisticado é o sistema que a gente coloca e implementa, mais é necessário que a gente faça essa simulação. E aí é legal, realmente, você ter o ambiente em que você vai... Até para gente que vai fazer uma exposição, poder mostrar ali num sistema que simule. Eu acredito que na hora em que a gente vai ter... eu não gosto de prometer o que eu não sei se eu vou conseguir cumprir, mas eu acho que na hora em que a gente vai ter esse projeto da transformação digital, a gente vai ter que passar por esse simulador até para treinar todo mundo, que vai ter que ter uma hora que a gente vai ter essa parte do treinamento, tanto para o público externo, para o usuário, quanto para o outro usuário, que é o analisador, que são os técnicos, né? Então, isso pode ser uma coisa que a gente pode conseguir fazer assim. Eu vou propor